Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo agora é de número 110, esse é o último de hoje, porque com esse agora nós já vamos para 6 vídeos, né? Então, esse tema, catalepsia e ressurreição, isso vai gerar muitos vídeos. Eu acredito que mais de 50 vídeos, pelas minhas análises aqui, porque nos encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ressurreição e reencarnação, e já está com 6 vídeos e não terminamos nem a primeira página aqui do Evangelho. Você imagina, mas tá bom, vamos continuar. Então, falávamos a respeito do livre-arbítrio. Então, a pessoa inspirada pelas trevas, no bom sentido, ela pode dizer assim, bom, mas então o livre-arbítrio não é respeitado por Deus, pelas leis tal, divina, não existe livre-arbítrio nenhum, nada, porque nós não podemos fazer o que a gente quer, não é questão de não podemos fazer o que quer. O livre-arbítrio é aquilo que é um elemento, é uma ferramenta ao qual Deus condicionou meios para que pudéssemos conquistá-lo. Então nós já falamos que a pessoa, se ele quiser, isso não é definitivo. Se ele quiser estacionar, ele pode. Só que ele não consegue. Ele não pode optar pelo retrógrada, porque ele não consegue voltar para o corpo de um cachorro, de macaco, de rato, essas coisas. Ele não consegue. Uma vez hominal para frente. Não volta para trás mais. Então, se você vamos pensar assim, você pensa assim, eu vou sentar aqui e eu não vou evoluir. Eu não vou evoluir. Eu vou ficar aqui a eternidade. Eu posso dizer para você que esse é um direito teu, mas só que você não consegue. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Com todo respeito, né? Esse é um direito teu, de não querer. Só que você não consegue. Você sabe por quê? Porque o progresso faz parte do trabalho. O trabalho faz parte do progresso. Tudo evolui. Tudo evolui. Então, você já imaginou você sentado ali em um banco 50 mil anos que não terá ocorrido à tua volta em matéria de evolução? Você está entendendo? Com todo respeito. Que não terá ocorrido? Que não terá acontecido à tua volta? Quantas mudanças? Quantas transformações? E outra, você não consegue pelo fato de que essa evolução toda que se dá, para você permanecer estacionado, só se tudo também estacionasse. Se tudo parasse, porque a partir do momento que tudo se estaciona, a partir do momento que tudo para, condiz com o teu nível espiritual,
com o teu nível moral, condiz com o teu caráter, condiz com a tua evolução, condiz com com as tuas tendências, né? Condiz com os teus elementos fluídicos, né? Condiz com o teu espírito e perispírito grosseiro, né? Animalizado, né? Materializado. Mas acontece que isso não acontece. Porque tudo evolui. Tudo progride. Independente de qualquer ser que exista na eternidade. Porque isso, o progresso, a evolução incessante, constante e ininterrupta faz parte dos desígnios de Deus. Então, se você senta ali e diz assim, eu não vou evoluir, quando as coisas à sua volta começar a evoluir, automaticamente você é expulso dali. Você é expulso dali. A própria evolução te convida você a vazar dali. Porque você não condiz com os elementos mais daquele ambiente. Os fluidos ali não são compatíveis aos teus fluidos. Você entendeu como é que é? Tudo ali é mais, assim, diáfano, é mais etéreo. E o teu corpo grosseiro, né? O teu espírito grosseiro, o teu perispírito materializado, não comporta, você não consegue, você não condiz. Tudo em você não condiz com aquele ambiente. Explicando mais fácil. Por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno é habitado. Existe vida lá, seres lá, 1.000, 1.500 vezes, 2.000, 3.000 vezes mais evoluído que nós, nesses planetas. No entanto, os astronautas, astronomia, né? Os astrônomos, você perdoa, né, gente? Porque a cabeça é muita coisa, né? A astronomia, eles viram o telescópio para o lado desses planetas, eles não conseguem ver vida nenhuma lá. Mas porque eles lá encontram-se noutra dimensão. Então não vai eu com essa minha grosseria aqui, entendeu? Com esse corpo grosseiro, esse espírito embriagado, intoxicado, né? Querer ir lá para Saturno, para Júpiter, porque o ambiente lá, eu não consigo chegar lá com esse corpo grosseiro. Eu não consigo dar um pulinho para cima numa cadeira, quanto mais volitar até Júpiter. Você entendeu mais ou menos? Então é assim. Aqueles que, né, pensa dessa forma, tá aí a resposta. Não tem como. Ou evolui, ou evolui, ou evolui. Essas pessoas que dizem assim, eu não vou evoluir,
Eu vou ficar parado, estacionado aqui. Daí a pouco ele se vê lá no colo de uma hominídeo, naqueles planetas primitivos. Como se vê lá no colo? Porque ele vai, né, retrocedendo, na condição de hominal só, né? E de repente ele reencarna lá numa hominídeo, uma mãezinha hominídeo. E ele nasce, de repente ele se vê no corpinho de um hominídeo, planeta primitivo. Aí vai ter que começar tudo de novo. Então, o melhor mesmo é a gente deixar de ser ignorante, né? E seguir os desígnios de Deus daqui para frente, né? Já que antes só fizemos burrada, pelo menos eu. E vamos que vamos, né? Então, Kardec continua aqui dizendo assim: estas palavras, Kardec dizendo, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Olha só você, é aqui que eu disse já acho que no vídeo anterior, e Kardec está dizendo aqui agora. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas equivocadamente, distorceram isso que o Cristo disse. Foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Por isso que eles batizam as crianças. Por isso que as igrejas evangélicas batizam os adeptos deles. Porque eles distorceram os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Distorceram, né? Eles não souberam interpretar que aquela água é o líquido amniótico no útero da mãe, que leva novamente o espírito a uma oportunidade de se reencarnar aqui na Terra, através de uma nova oportunidade para ressarcir os teus débitos de vidas passadas. Então, né, essas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito. Você viu só as interpretações errôneas, as mudanças, os equívocos? O texto primitivo. Então, olha só, o texto primitivo, o texto verdadeiro, dizia assim, ó, o texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito. Ao passo que algumas traduções, porque você sabe que eles traduzem tudo de acordo com a necessidade deles, de acordo com o interesse deles. E assim, sempre foi desde lá do primeiro concílio e durante todos os concílios, né? Então, de algumas traduções, as palavras o Espírito foram substituídas
pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Já não corresponde ao mesmo pensamento. Já não corresponde àquilo que Jesus disse a Nicodemos, né? Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Redorgueu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo? Então, olha só para você ver. O que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Então, olha só para você ver a sabedoria de Kardec. Esse ponto capital, né, esse equívoco todo, essa distorção toda, né, enfim, essas traduções equivocadas, esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Isso quer dizer, não há como você fugir da verdade. A verdade é a verdade. Por mais que você sustente a mentira milhões de anos, mas a verdade, um dia, ela há de reluzir como semanas e semanas o céu nublado por motivo de chuvas torrenciais, e que você, semanas e semanas, meses e meses, sem ver um raio de sol. Mas precisamos entender que tempestade nenhuma dura a eternidade. Um dia, aquela tempestade se dissipa. E quando ela se dissipar, o sol ressurgirá. Ele ressurge. Porque ele nunca foi apagado. Apenas uma, vamos dizer assim, apenas uma penumbra impedia que teus raios se fizessem presente. Mas, como os raios do sol significa
a natureza de Deus, as leis imutáveis de Deus, que por isso segue o infinito. Que não existe tempo, que não se preocupa com tempo, se é mais cedo, se é mais tarde. Uma hora aquelas penumbras elas se dissipam. Porque aquelas nuvens carregadas, elas não vão permanecer infinitamente por toda a eternidade, obscurecendo a visão da humanidade. Isso é psicologia. Só que à luz da justiça divina. E quando alguém surgir e que dissipar um pouquinho aquelas nuvens carregadas e que os raios do sol penetrar, as pessoas olharão e todas dirão: olha o sol! Que beleza! Reapareceu! Na verdade, reapareceu? Ele nunca deixou de existir. Apenas estava agindo de acordo com o estado de cegueira daqueles que preferiram ou preferia a penumbra. Mas todo mundo acorda-se um dia. E conforme as pessoas vão se acordando, vão procurando os raios do sol. A verdade é assim. A verdade é como um sol. Você pode fazer o que você quiser. Saia lá fora e diga assim, ó: noite, prevaleça por toda a eternidade a escuridão. E fiques a observar o relógio no teu pulso, para ver se a escuridão, a penumbra vai te obedecer. Não depende de nós. Não depende de você. Não depende de ninguém. Isso é lei. Leis imutáveis. De quem? Nada mais, nada menos de quem? Do misericordioso. Da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas. Então nós vamos dar sequência no próximo vídeo, aqui no Evangelho capítulo 4, que é uma sequência da agênese, catalepsia e também ressurreições. Então você viu que esse assunto vai longe, porque se você tem o Evangelho aí, analise o tamanho dessa mensagem, né? Ressurreição e reencarnação, e não para te desanimar, mas 1,5 página nós analisamos hoje, mais ou menos ainda só, porque se eu fosse falar tudo, ficaríamos aqui a eternidade, e eu confesso a você que eu
pretendo desencarnar, eu não quero ficar aqui na Terra igual Moisés, não. 900 anos é outra mitologia também. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.